Shalom, povo de Deus! Graças a Deus a gente está aqui junto mais uma vez para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no coração da gente. Isso é motivo da nossa adoração, do nosso louvor, é bênção e motivo de muita alegria a gente estar aqui junto então, não é? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e depois a gente vai adorar a Deus, tá certo? Senhor Deus maravilhoso, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E a gente está muito feliz de estar na tua presença santa, Deus. Clamando, Pai, a ti, que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, porque nós somos os indignos, Pai, os pequenos, Deus. Mas mesmo assim o Senhor nos traz a tua presença como um Pai amoroso para nos ensinar, para ouvir a nossa oração. Ô, Senhor, é muita paz, é muita alegria, é muita misericórdia que o Senhor nos dá. Que então o Senhor receba, Pai, de nós a adoração que é devida a Ti, Deus, como reconhecimento, Pai, a Ti. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Bênção. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a Ti. Tu és tremendo. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito
verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Povo de Deus, a gente hoje está em Juízes capítulo 16. Esse talvez seja o texto mais conhecido do livro de Juízes. Talvez do juiz mais conhecido, mais famoso, principalmente das histórias infantis que a gente conta na igreja, que é Sansão, né? E o texto de hoje, ele tem muito a nos ensinar. E eu espero em Deus que, à medida que a gente for expondo o texto, Deus vá falando ao teu coração e que Ele plante palavras de vida eterna e de transformação eterna para o coração de todos nós. Vamos à leitura do texto e a gente vai fazer como a gente faz sempre. A gente vai expondo o texto, vai lendo o texto e colocando os ensinamentos de Deus, tá bom? Diz assim: Sansão foi a Gaza. Viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão e a Gaza, isso é muito simbólico. Gaza era a principal cidade dos filisteus. Era o povo que Sansão deveria combater. Não o povo que Sansão deveria se filiar de alguma forma ou visitar uma cidade. Era um povo pagão, idólatra, né, de um deus chamado Dagom, entre outras divindades como Baal, Astarote, né? E Sansão, ele estava alheio ao seu senso de missão. Até aqui a gente percebe o seguinte, que os inimigos que Sansão tinha combatido, ele o tinha feito não por conta de um senso de chamado e missão, mas por uma conveniência pessoal. Não era porque Sansão ele tinha interesse na espiritualidade, mas porque ele se sentiu em algum momento pessoalmente afrontado por aquelas pessoas. Isso fala muito do raquitismo moral de Sansão.
O texto continua dizendo o seguinte: foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite esperaram às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Por outro lado, os filisteus, eles tinham um senso de enfrentamento terrível e tremendo com relação aos israelitas. E eles sabiam demais quem era Sansão. E eles tramavam de todas as formas a morte de Sansão. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Meus irmãos, a gente está falando de uma distância de mais de 60 quilômetros. Então, não foi uma distância curta, e a gente também está falando não da porta de uma casa. Carregar uma porta de uma casa por 60 quilômetros andando hoje já seria um trabalho assim impossível a nós. Mas a gente está falando das portas de uma cidade, juntamente com as suas ombreiras, ou seja, ele arrancou com a própria mão, com as próprias mãos, toda a estrutura que trancavam a cidade, e ele foi embora. Os filisteus olharam aquilo e se acovardaram. Disseram assim, olha, contra ele, desse jeito, de mão limpa, a gente não consegue ir, não é? Então, eles tinham que dispor de uma outra forma para pegar a Sansão. Pensaram eles, ele tem que ter algum ponto fraco, né? Ele tem que ter alguma vulnerabilidade por onde que a gente possa explorar, por onde a gente possa entrar, para a gente derrotar. Eles estavam determinados a acabar com a vida de Sansão. E aí o texto continua. Sansão, ele continua levando a vida de forma leviana, né? De forma completamente irresponsável, e continua dizendo, depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher, Sansão no caso, né? Do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Sansão, ele tinha um fraco por mulheres. Desde o começo da sua caminhada, ele tinha um problema imenso, uma fraqueza que era a mulher, e ele se afeiçoou, se apaixonou por Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Eles entendiam, e nessa região aqui era recorrente as artes mágicas, eles acreditavam que Sansão ele deveria ter algum ritual, alguma coisa que eles deveriam anular, né? Através de alguma mandinga, através de algum outro ritual, né, para anular essa força de Sansão. Eles já tinham entendido que isso daí não era uma coisa normal, não é? Não era simplesmente um grande guerreiro, um gigante que tinha uma força sobre-humana, mas era uma coisa sobrenatural. Então eles disseram assim, olha, você vai descobrir que ritual é esse, que negócio é esse que Sansão tem. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão, se a me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado.
Até aqui ela entendeu assim, então ele falou de ser amarrado, a gente só errou o material. Mas, se a gente acertar aqui na sistemática do ritual, a gente vai conseguir. Ele lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino da urdidura da teia. Então ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ela saiu depois, todo dia, ali, enchendo a paciência. E Sansão, ele perdeu a paciência assim, ele ficou com vontade de matar Dalila, mas ele tinha uma paixão por Dalila. A gente está aqui diante, meus irmãos, de um relacionamento completamente adoecido. E isso lança para a gente luz sobre como estão os nossos relacionamentos. E como é que a gente pode melhor descrever um relacionamento adoecido? É um relacionamento que é tocado por interesses egoístas. Dalila, ela tinha um interesse pessoal em se promover, em usar aquele relacionamento com o Sansão para enriquecer, estava de olho numa recompensa, e ao mesmo tempo garantir a fama e a fortuna dela, a carreira dela entre os filisteus. Ela iria sair de uma pessoa qualquer agora para uma pessoa de destaque. Então ela não desiste daquele relacionamento. Sansão mente para ela, engana, zomba, mas ela não desiste. E ela estava ali obstinada todos os dias, porque ela tinha um interesse egoísta. Sansão, por outro lado, também tinha um interesse egoísta. Ele tinha interesse no sexo, tinha interesse na beleza. Ele tinha um interesse egoísta em Dalila. Isso nos faz pensar sobre a quantas andam os nossos relacionamentos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar de forma completamente despretensiosa e sem nenhuma agenda oculta. É pela graça que nós nos relacionamos. Nos relacionamos, inclusive, com aquelas pessoas tidas como descartáveis. Aquelas que ninguém liga se sumirem, né? Mas para o cristão, elas importam imensamente. Então nós não devemos ter nos nossos relacionamentos uma agenda oculta. O casamento muda completamente aí. É quando a gente descobre que quando o casamento ele é tocado pela graça e não pelo egoísmo, que o diálogo, o perdão, o amor na sua forma mais pura, ele cresce e ele frutifica. E ele frutifica em misericórdia, ele frutifica em longanimidade, ele frutifica em paciência, ele frutifica em alegria. Porque a gente entende que a gente ama, porque é da natureza do crente amar de forma descomprometida com uma agenda egoísta. A agenda do cristão, então, ela é completamente altruísta. É isso que deve tocar os relacionamentos
da gente. Sobretudo os nossos relacionamentos domésticos, o de casa, né? É ali onde esse altruísmo, essa graça, esse amor verdadeiro deve prosperar, florescer de forma total. Do contrário, a gente não vai ter um casamento, um relacionamento, a gente vai ter no máximo a tolerância e negociações, um toma lá, dá cá, né? E à medida que a vida vai passando, as crises vão se instalando e o preço do perdão vai se tornando ainda maior, até o ponto da coisa se tornar insustentável. E das duas, uma. Ou eles vão se divorciar de fato, ou então vão se divorciar de direito. Vão ficar em casa como dois estranhos que dividem o mesmo teto, mas não o mesmo coração. Ou, por outro lado, eles vão se divorciar totalmente e dizer aquelas frases, aqueles jargões que tentam convencer todo mundo, mas que não consistem em nenhuma verdade, que se dizem nos nossos dias, sabe? A gente decidiu dividir o casamento para multiplicar a alegria. Isso não cabe em canto nenhum, porque no final vão ser duas pessoas amargas, cada vez mais intolerantes, e cada vez mais propensas a uma agenda egoísta, onde os relacionamentos eles existem para satisfazer a pessoa e somente isso. Então o que opera nesses relacionamentos é a lei da vantagem e nunca o amor verdadeiro. A gente viu aqui o que é um relacionamento adoecido, até o ponto de faltar completamente paciência. Sansão, ele não tinha Deus na vida da gente, na vida dele, perdão. Ele não via a si mesmo, então, como um líder levantado por Deus, mas como sendo alguém de distinto talento, que deveria usar esse talento em benefício próprio, né? E ele estava muito seguro de si. E o texto vai caminhando até chegar a um ponto que eu acredito que os irmãos sabem, né? Mas que também tem grandes lições para a vida da gente. O texto diz assim: vendo, pois, Dalila que já ele lhe tinha descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila Perdão, meus irmãos, eu pulei o versículo 17, eu vou ter que retornar. Descobriu-lhe, pois, todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, isso é de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Aqui, foi nesse momento que a gente foi para o versículo 18, que Dalila disse assim: agora ele falou a verdade. Agora ele disse isso. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse negócio tem um ensinamento profundo e forte para a gente. Sansão, ele estava tão desconectado com Deus que ele achava que a força que ele tinha era um merecimento dele e não uma dádiva de Deus. E que ele poderia usar essa força, portanto, de qualquer forma, da forma que ele quisesse. Sansão aqui encarnava em si um ideal dos nossos dias, muito propagado, por exemplo, pelo feminismo, que diz: meu corpo, minhas regras. Só que aqui, Deus ele faz a gente perceber, e Sansão sentiu isso na pele, de que nada do que nós possuímos é nosso. Portanto, tudo é para a honra e glória de Deus. É para o Senhor usar. Nenhum dom, nenhum bem, nenhuma posse, nada
é nosso. Nós devemos usar, portanto, tudo para a honra e para a glória de Deus, segundo os propósitos e desejos de Deus. Então, Sansão, ele achava demais que nada poderia abalá-lo, que essa força era inerentemente sua e que nada no mundo teria o direito de tirar essa força dele. Então ele se levanta dali, como se nada tivesse acontecido. Ele não tinha consciência de que ele não estava mais forte como antes. E agora Sansão, ele vai tentar subjugar os filisteus. Foi quando Sansão ele descobriu que ele não tinha mais a força dele. Foi uma lição extremamente amarga que Sansão teve que aprender naquele momento. Então os filisteus, versículo 21, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com as 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Os filisteus capturam Sansão, cegam Sansão, furam os 2 olhos dele, amarram ele com cadeias de bronze, né? Parece que aqueles ainda estavam meio que desconfiados. Colocaram Sansão para virar uma pedra de moinho, que normalmente era virada por uma junta de bois, né? por 2 animais, então. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Parece que a gente nota um negócio aqui, que Deus não tinha desistido de Sansão. Havia uma chance de recomeço. Isso era um indicativo da misericórdia de Deus. Meus irmãos, isso ensina tanto para a gente, porque a gente cai e todos nós caímos. E Deus manda a prova para cada um de nós. Muitas vezes a prova de Deus, ela surge como produto daquilo que a gente mesmo construiu para a gente. A lei da semeadura, ela não perdoa. Ela é desse jeito. O que a gente planta, a gente vai colher. Isso está lá em Gálatas, porque de Deus não se zomba. Então a gente não pode de jeito nenhum esperar que a gente plante coisa ruim e colha coisa boa na vida da gente. É normal que as coisas que a gente plante, a gente colha. Mas também é normal que o nosso Deus use de graça e de misericórdia. Ali, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Havia uma esperança. E a força de Sansão não estava exatamente no cabelo, mas estava na esperança de que o voto ele poderia ser retomado. Ou, em outras palavras, e melhor dizendo, a comunhão com Deus poderia ressurgir. Meu querido irmão, talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez você pecou e você bote a mão na cabeça dizendo, olha só o que é que eu fiz. O principal caos da sua vida não está na situação, está no seu afastamento de Deus. A principal causa da sua tristeza não deve estar na circunstância, mas sim na frieza da fé. Então, que tal se você utilizar essa situação agora para dizer assim, há esperança. Eu posso retomar. Existem consequências do pecado? Existem, a gente vai ver isso aqui em Sansão. Mas ao mesmo tempo, também existe um Deus que não desiste da gente. Ele continua sendo fiel, mesmo quando a gente é infiel. Ele continua agindo, mesmo quando a gente é completamente míope e limitado para a presença dele na vida da gente. Porque não é simplesmente essa situação de Sansão ou a nossa situação, mas é algo mais amplo que está acontecendo aqui. É um desafio que o próprio inimigo faz a Deus, requerendo a sua alma, assim como ele requeriu a alma de Sansão aqui. E não só a de Sansão, mas todo o povo de Israel, dizendo assim, eu venci. Esse povo pega Sansão para fazer dele assim um espetáculo de humilhação, não simplesmente ao povo de Israel, mas ao Deus de Israel, dizendo que venceram esse Deus de Israel.
através dos seus próprios meios, das suas próprias mentiras, das suas próprias enganações, do seu próprio suborno, da sua própria corrupção, dos seus próprios rituais. Só que o nosso Deus não se dá por vencido. E o mesmo Deus que permitiu que Sansão fosse cegado, agora ele vai aparecer e Sansão, ele vai enxergar Deus muito mais do que antes. Vamos à leitura desse texto, porque ele tem um desfecho importante demais. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo-o, o povo louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas que se sustêm a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto o Sansão os divertia. Está posto aqui o cenário em que o Deus de Israel está sendo achincalhado, afrontado pelos filisteus. E Dagom, Satanás, ele está sendo aclamado. Há uma perversão aqui. E é isso que Satanás quer. Ele quer que o povo de Deus caia, para que ele diga assim: eu triunfo sobre Deus. Deus não pode sustentar o povo dele. Deus não pode sustentar as promessas dele. Deus não pode fazer esse povo ser transformado. Não pode. Aqui a gente vê Satanás fazendo aquilo que ele tentou fazer com Jó, tentou fazer com Jesus. Ele monta uma armadilha para que o povo caia. Sansão caiu. E talvez você, meu irmão, você, minha irmã, também tenha caído. No momento de impaciência, você soltou uma palavra ruim. No momento de descontrole, você pecou sexualmente. No momento de tentação, você gastou o que você não deveria gastar. No momento em que você se distraiu, você pecou, caiu. O que é que você deve fazer então? Não desista. Lute até o fim. Caia 7 vezes, mas levante 8. Satanás ele vai querer de todas as formas dizer que você é um derrotado, para que você deixe a sua fé para lá e não mexa na sua fé até que ela morra, até que ela atrofie completamente e você nem perceba que ela não funciona mais. É o que Satanás quer para você. No entanto, Deus ele quer que você se erga. E aí, Sansão, ele teve um lampejo. Talvez seja a única vez na vida que Sansão de fato foi sábio. Foi aqui nesse momento. Ele pede para a pessoa que estava guiando ele, porque ele estava cego, para colocar ele na coluna central, nas 2 colunas centrais. Um dado extremamente interessante. Foram descobertos a arquitetura, a arqueologia descobriu a arquitetura naquela região ali, onde os filisteus habitavam, e eles viram que o templo, de fato, e os templos, aquelas divindades, assim como outras grandes edificações, elas se sustentavam em 2 grandes colunas. E a gente percebe isso daqui, que Deus ele posiciona Sansão também estrategicamente. Satanás tem planos, meus irmãos. Ele tem ardis, mas o nosso Deus tem sabedoria. Satanás, ele tem um poder de convencimento, mas o nosso Deus tem o poder da transformação. Então a gente olha para o nosso Deus na hora que a gente precisa se arrepender, na hora que a gente precisa mudar, na hora que a gente precisa se erguer,
A gente olha para ele e clama dele transformação, porque ele vai colocar a gente em lugares estratégicos para que a situação seja revertida. Ali, estrategicamente, estavam todas as mentes pensantes, todas as pessoas que tinham grandes fortunas, todas as pessoas que comandavam exércitos dos filisteus. E estrategicamente, Deus tinha colocado ali. E agora estava na hora de Sansão triunfar. Sansão clamou ao Senhor. Aí Sansão ora pela primeira vez, né? E disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Você consegue lembrar de alguém que disse isso? O ladrão do lado de Jesus na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, né? E Sansão disse: peço que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Nem que seja para vingar um dos meus olhos. Agora eu vejo que os filisteus, eles são inimigos, que eles não existem para minha conveniência, que eles não existem para afirmar a minha força, que eles não existem para me servir de alguma forma. Agora eu estou enxergando. Sansão, assim como Paulo, quando estava cego, enxergou a Deus e os seus propósitos pela primeira vez. Às vezes Deus vai humilhar a gente para que a gente o possa ver. O orgulhoso, ele quer o palco. O humilde de Deus, ele quer a presença de Deus. Sansão aqui, ele quis a presença. O orgulhoso, ele quer o aplauso. E o humilde, ele quer o quebrantamento. O orgulhoso, ele quer o egoísmo e quer o seu próprio gosto. O humilde, ele quer satisfazer o coração de Deus. Nem que isso signifique dedicar toda a vida e todos os planos a Deus, ao nosso Senhor. Olha como essa história ela desfecha. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma, e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tornaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. Aqui a gente nota uma similaridade. Sansão aqui se torna um tipo de Cristo. Alguém que se sacrifica pelo povo e para cumprir o propósito de Deus. Para que a vitória de Deus sobre o pecado e Satanás fosse manifesto. Ele destrói ali todo o poderio de Dagon e daquele povo idólatra. Era uma grande autoridade, um povo que oprimia o povo de Deus. Simbolizava ali o pecado e Satanás oprimindo. E ali Sansão, assim como Jesus, ele se sacrifica para pôr fim esse reinado. Assim como Jesus, Sansão ele se sacrificou solitário. Assim como Jesus, Sansão, ele foi humilhado e colocado ali para passar uma mensagem sobre não se meta com o império. Assim como Jesus, Sansão, ele se sacrifica para cumprir um propósito muito maior do que ele. E Sansão, ele foi parar lá em Hebreus, entre os heróis da fé, não é? Isso mostra pra gente que Deus ele pode nos usar, apesar das nossas limitações. Mas a gente só vai ser instrumento de Deus e se assemelhar a Cristo de fato, se de fato a gente se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele nos transforme. Naquele momento de grande provação e aflição, no apagar das luzes da vida de Sansão, ele foi transformado por Deus e cumpriu o propósito que lhe foi designado. A sua força, o seu dom, realmente cumpriu aquilo que deveria ser feito.
E ali o propósito de Deus foi cumprido. Esse é o caminho de todos nós, meus irmãos. A gente busca o nosso Deus e busca cumprir o propósito dele. Então, olhe para o que você tem, olhe para os seus dons, para os seus talentos, olhe para as suas posses e pergunte a Deus: Deus, como é que eu devo usar? E se em algum momento eu usei mal, e se em algum momento eu estou cumprindo uma agenda egoísta, Pai, corrige e me usa de acordo com a tua vontade. Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe muito e que Ele te use com poder. Que Ele continue nos quebrantando e fazendo com que a gente se volte cada vez mais para Ele. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente quer te louvar, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. E pedir, Deus, tira de nós todo o egoísmo, todo o egocentrismo, Deus. Não permite, Deus, que a gente seja gente autocentrada, Pai, que pensa que as coisas do mundo existem para a gente mesmo e coloca dentro do nosso coração esses propósitos teus muito mais elevados, Pai, do que os nossos pequenos planos, do que essa coisa da gente querer cultivar o nosso ego e querer o aplauso. Pai, tem misericórdia de nós. E se em algum momento a gente pecou, Deus, e a gente se desviou, Pai, de Ti, a gente pede, Deus, que o Senhor, mesmo em meio à prova, nos conduza para perto de Ti novamente, Deus. E que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Deus, e a gente enxergue o que é que a gente deve fazer de fato, Pai, nesse mundo. Que o Senhor conserte, então, os nossos relacionamentos com sabedoria, que o Senhor coloque perdão e conserte, Pai, vidas, Pai, que foram assim quebradas, Pai, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. E que o Senhor nos centre, Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus. Continua abençoando o Teu povo, aviva cada vez mais a Tua igreja, meu Deus, no nome de Jesus. Amém! Amém, povo de Deus! Que Deus te abençoe muito e a gente se vê aqui na igreja. Bênção demais, povo! Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja
todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro.